Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Toda vez que nos sentimos um certo incômodo físico, quando saímos do chamado normal, se somos mulheres, buscamos um médico. Se somos homens, esperamos quase a morte para a mulher levar-nos para o médico. A teimosia masculina. Mas, até chegarmos à saúde, passamos por 6 etapas. A primeira etapa são os sintomas. Aquele incômodo que sentimos. A segunda fase é o exame. Vamos ao doutor, ele nos questiona como estamos nos sentindo e pede que façamos exames. Depois dos exames, com este documento na mão, chegará, de acordo com o seu próprio histórico profissional, o que o exame está apontando. Por exemplo, uma elevada quantidade de açúcar vai dizer que é diabetes. Este é o diagnóstico. Depois do diagnóstico, vem o prognóstico. É quando o doutor afirma, olha, isto tem cura. Mas é necessário seguir o 5º passo, que é o tratamento. Depois do tratamento, vem o acompanhamento. O doutor é um auxiliar, mas de forma nenhuma pode fazer por nós aquilo que depende exclusivamente de nós. Se somos criaturas psicologicamente maduras, vamos entender que a palavra do doutor é lei e vamos seguir. Mas, se somos levados pela lei do menor esforço, vamos buscar uma outra maneira de adquirir a saúde, nos enganando, sem seguir o tratamento. E é interessante notar que conhecimento intelectual não significa necessariamente maturidade psicológica e espiritual. Durante 12 anos, eu trabalhei numa penitenciária. Trabalhava com 2 filipinos, fantásticas pessoas. O doutor-geral da cadeia era um nefrologista, especialista em rins. Nefrons são microtubos que fazem todo o quimismo o renal para que nós possamos ter saúde. E este doutor, ele era viciado em um veneno. Tomara que não esteja aqui ao vivo, senão a gente é processado. Chamado Chinese Food. Já notaram a rapidez com que se prepara o Chinese Food? E por quê? Porque está semi-preparado. E para estar semi-preparado e não ter o gosto da carne em putrefação, coloca-se muito sal. Supostamente, se é recomendável 1.600 miligramas de sal por dia. Em um só prato daquele chicken broccoli, vai 3.200 miligramas de sal. O corpo, então, retém muita água. Os rins começam a se enlouquecer para poder fazer a sua função. E o indivíduo começa a adoecer. Ele, então, teve os rins, o nefrologista. Em total desarranjo, começou a fazer hemodiálises. Hemo, sangue.
sentava numa máquina 3 vezes por semana. Um catéter via para a máquina, outro catéter trazia o sangue para o braço direito e a máquina limpava o sangue. Ficava sentado por 2 horas. E quem morre de falência renal é porque cansa da hemodiálise. Isto para nós é fantástico. Como que os órgãos fazem automaticamente para nós por 24 horas. Algo que sequer prestamos atenção. Quando foi a última vez que você olhou para o rim e disse, muito obrigado? Ou, limpe o meu sangue. Faz automaticamente para nós. Assim, os pulmões, o coração. Os prisioneiros chegavam e achavam em mim um caminho para chegar o mais rápido para o doutor. E me afirmavam, você podia me ajudar? Porque os meus rins estão me matando. Eu afirmava, é o contrário. É você que está matando os seus rins. Os meus pulmões estão me matando. Pode me levar ao doutor? Não. Você que está matando os seus pulmões. É o contrário. Porque o corpo é uma máquina que está sob a égide das leis biológicas, que não tem como tergiversar. Prejudicou, sentimos. Não é castigo de Deus, é uma consequência natural da máquina. Como você correr com o carro numa curva, vai derrapar, vai capotar. É castigo de Deus? Não é. É lei da física. É uma consequência natural. E mesmo fazendo hemodiálise, esse nefrologista continuou a pedir o egg drop, que é o ovo que cai naquela água salgada. Enquanto isso, comia Cheezels, que é aquele quadradinho que é uma concentração de sal. Ficou com o local do catéter contaminado e teve que começar a furar aqui no pescoço. E vinha com esparadrapo. E mesmo assim continuou. E veio a falecer. Um especialista. Veja que ter conhecimento intelectual não traduz um comportamento ético-moral. Logo, não há como escapar disto. A vida tem as suas leis. Problemas, desafios têm um objetivo: desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade. E, infelizmente, este nosso amigo não aprendeu. Veio a falecer desta doença que poderia ter sido evitada. E como? Eis o desafio. Com uma disciplina alimentar, modificando os seus hábitos. Quantas pessoas chegam nos médicos, nos doutores, pedindo uma pílula para resolver o problema? Quando se trata de pressão alta, é a pílula que induz a pessoa a urinar. Para quê? Para tirar a pressão sanguínea do organismo. Quem tem hipertensão, ao ingerir o sal, o corpo retém mais sal. Os vasos sanguíneos ficam sob uma pressão muito intensa. E a pessoa pode ter um AVC, acidente vascular cerebral. Imagine uma mangueira que continua recebendo água com mais força, sem nenhum escape. Chega um momento que a mangueira explode. O ideal seria a modificação alimentar. Mas, mesmo sendo especialista, não quis obedecer. E veio a matar o organismo. É alguém que, segundo a literatura espírita, chega no plano espiritual na condição de suicida indireto. Não tinha a intenção de se matar, no entanto, o seu comportamento
Ele estava ciente, ainda mais ele, esta autoridade. E chega com a consciência comprometida no plano espiritual. E a probabilidade é muito grande que numa próxima reencarnação, o seu perispírito, que é o corpo espiritual, estará moldando o seu futuro organismo danificado exatamente na área renal, aonde ele prejudicou. E quando houver o recebimento do zigoto, que é quando o espermatozoide fecunda o óvulo, aquele zigoto vai se desenvolver dentro de uma forma, que é o seu perispírito. Já que a forma está danificada, o corpo em formação estará danificado. Foi castigo de Deus? É óbvio que não. É uma consequência da lei natural. Esta visão de que nós estamos sob o império da lei modificaria completamente a nossa disposição diante dos problemas. Mas se há imaturidade psicológica, estamos sempre na busca de alguém para resolver os nossos desafios. Quantas vezes escutamos? Deus está no poder. Deus está no controle. Se Deus quiser, há muito momento que Deus quer, mas o indivíduo não quer. Não está nas mãos de Deus, está em nossas mãos. Enquanto eu transfiro a minha responsabilidade para uma outra pessoa, eu não farei aquilo que me compete. Aqueles que trabalham no movimento espírita, vejam que são todos trabalhadores voluntários. Não há ninguém que eu saiba no movimento espírita americano assalariado. O que diverge das outras religiões, que existem pastores, padres assalariados, aposentam depois de uma certa idade. Eles estão naquela faixa de raciocínio, não estamos recriminando, é apenas uma nota, uma informação. Nós, no movimento espírita, não temos esta prática. Logo fazemos porque gostamos daquilo. Todas as vezes, então, que vocês sentam para receber o passe, quem está aplicando o passe está aplicando com carinho. A nossa amiga Lívia afirmou aqui de toda a assistência que já recebemos neste local. Os espíritos que cuidam de nós, eles aqui se encontram antes da reunião, buscando a pacificar, a melhorar o ambiente. E de acordo com a disposição de cada um, vai se retirando fluidos para construir máquinas no plano espiritual, para realizar cirurgias espirituais em nós. Por isso, a sensação de sairmos tão bem daqui. E aqueles que trabalham voluntariamente, fazem com todo carinho. E nós gostaríamos de termos aqui uma vara de condão. Problema solucionado. Não gosto do meu patrão. Solucionei o seu problema. Desafio familiar. Problemas com filhos. Como gostaríamos de fazer isso? Mas não funciona assim. E quem vender essa informação está te enganando. E como que os indivíduos gostam de ser enganados? E por quê? Porque a lei do menor esforço. Eu coloco alguém para resolver o problema para mim e eu continuo exatamente como estou. Como é fácil, como é cômodo. No entanto, não há como burlar a lei da natureza. Tudo é fruto de esforço. É necessário seguir as etapas. Tudo segue um espírito de sequência em a natureza. Para os problemas físicos, como é mais fácil? O sintoma nos incomoda, vamos ao doutor, é apresentado os exames, tira-se um sangue,
é um exame bastante objetivo, coloca sob o microscópio. O doutor chega à conclusão, é diabetes. Seguimos o tratamento, fazemos o acompanhamento e estamos livres, se tivermos disciplina. Mas e as doenças da alma, que são bem subjetivas? Não há um exame de sangue para olhar no microscópio e identificar ciúme, inveja, preguiça, ressentimento, cinismo. Não há como identificar isto. Mas os sintomas são abundantes. Nos incomoda. E da mesma forma que o sintoma da hipertensão, da diabetes, este sintoma moral incomoda, mas é extremamente importante. Imagine se não tivesse o sintoma. Quando apresentasse a doença, já estaríamos mortos. É o problema da própria hipertensão. Quem é hipertenso não sabe que é hipertenso. Até que vai ao hospital, coloca e olha, nossa, sua pressão está altíssima. E a pessoa não sentia nada. É interessante notar que, às vezes, o indivíduo nem saboreia o que vai comer e já está colocando sal antes. Já repararam isto no restaurante? Em São Paulo, teve que se passar a lei de tirar o sal das mesas dos restaurantes. Tal problema com hipertensão. Mas o sintoma moral, este não. Este nos incomoda, é um benefício porque está nos alertando de algo. E qual é o alerta? Porque não é prazeroso esse sintoma. O alerta é, você tem que buscar a ajuda especializada. E qual é a ajuda especializada? Pode ser aqui mesmo, o Centro Espírita. E por quê? Porque aqui é uma universidade da alma. Só que quem fará o diagnóstico não será um doutor. Será você mesmo, através do autoconhecimento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 919. Indaga, qual o meio prático mais eficaz para eu melhorar nessa vida, né, e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esta pergunta em si é um seminário. Nós que seremos os doutores. E depois de fazermos um exame de consciência, que são os estudos, virá o prognóstico. Tem cura? A inveja, o ciúme, a preguiça, a raiva, a mágoa, o cinismo, o orgulho, o egoísmo. Tem cura? É óbvio que tem cura. Quem fará o tratamento? Nós mesmos. E que tratamento é este? Vir aqui com regularidade. Mas não sentarmos da mesma forma que fazíamos em outras religiões, esperando que alguém solucione o problema. A palestra é um convite à reflexão. E como gostaríamos de solucionar o problema das pessoas, mas não funciona assim. Há um espírito de esforço de cada indivíduo. Sempre se escuta que o indivíduo vem para o movimento espírita pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. Esta é uma frase equivocada. Porque ninguém vem amando uma coisa que desconhece. Acontece que, se estamos sofrendo, vemos alguém com resignação, com coragem, com calma, com tranquilidade, e perguntamos, de onde você tira tanta força? Ah, eu vou num local, eu leio este livro aqui, chamado Livro dos Espíritos. E a curiosidade leva o indivíduo a vir buscar esta mesma resignação, mesma força. Agora, nós sim crescemos pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Se o indivíduo, por exemplo, com hipertensão, diabetes, afirma, né? Eu me amo.
Eu me quero. Logo, eu vou cuidar desta máquina. Eu tenho abusado da máquina até agora. O doutor afirmou que eu não posso ingerir certos alimentos. Vou evitar. É uma atitude de amor. Agora, se eu não escuto o apelo do amor, aí vem a dor. Para ensinar exatamente o que o amor tentava dizer. E a teimosia não deixou o indivíduo escutar. Durante 3 anos, eu trabalhei com pacientes terminais. Chama-se intervenção, cuidados paliativos, em português. Aqui, em inglês, chama hospice, que não é o equivalente do hospício em português. Né? 2 coisas diferentes. Tem muita gente que está doente terminal e, de fato, merece um hospício. Porque enlouquecem. Que é o momento quando a máscara cai. Eu estava conversando com um indivíduo que estava pele sobre osso. Quando eu falo pele sobre osso, não é uma colocação poética. De fato, é a pele sobre o osso. O câncer havia comido toda a carne do seu corpo. Via-se todas as curvaturas da ossada. E ele estava tomando fentanyl. Não sei quem conhece morfina, muito mais forte que a morfina, com Percocet. 3 remédios diferentes. E ele me pediu, eu quero contar para você o que aconteceu. Eu tinha 29 anos de idade, olhei para minha esposa, para os meus filhos e cheguei à conclusão, não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu tinha um sonho. Que sonho era esse? Ser músico. Curtir a vida. E larguei esposa e filhos. E fui curtir a vida. O que era a vida? Curtir a vida? As baladas. Não se trata de uma crítica, é uma análise. Abrindo aqui um parêntese. Há um mês atrás, mais ou menos, né, teve o Ano Novo. É interessante como as pessoas passam aquela noite. Né? Feliz Ano Novo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Está endividado até na alma. Em locais que estão arrebentando com a saúde. Se vai num desses buffets, abre o zíper da calça para poder justificar os R$19,99 que gastou na portaria. Aonde que está? Né? O que há de novo neste ano novo para esse indivíduo? Nada. Apenas o calendário que mudou no celular digital. Será um ano exatamente como os outros, porque para que o ano de fato seja novo, tem que estar fazendo algo novo. E esse indivíduo, então, arrebentou com a saúde, nas noitadas, sendo músico com os amigos. E chegou um momento que o organismo não mais aguentou aquele abuso. Era castigo de Deus? Não. Se Deus fosse nos castigar pelos nossos pecados, como se fala de forma bem religiosa, não sairíamos do chão. É uma consequência natural. O organismo, como um carro, coloca leite ao invés de óleo no carro. Veja o que acontece. Coloca areia em cima do motor. Quando estamos ingerindo estas substâncias, é o equivalente do que estamos fazendo com a máquina. Vai desgastando. E assim, com 53 anos de idade, foi diagnosticado um câncer de próstata. Aonde foi as amizades? Desapareceram. Esse tipo de amizade você não precisa de inimigos. Houve um cantor aqui na década de 90 que ficou milionário, chamava MC Hammer. Não sei aqui quem é da época se conhece. Ele cantou a música muito famosa, aquela Can't Touch This. Depois eu vou pedir o Ítalo para fazer a coreografia aqui pra gente. Este cidadão, ele ficou tão rico que ele alugava aviões 747 para fazer turnê mundial com os amigos. Repletava os aviões. Mansões com torneiras banhadas a ouro. E por ser jovem, e todo jovem costuma ser inexperiente. Por que inexperiente? Porque ainda não viveu o suficiente.
e costuma ser teimoso, não escuta os mais experientes. Se temos 50, temos a humildade, a elevação, a sabedoria de escutar quem tem 60. Se temos 70, escutemos quem tem 80. Para não cairmos nos buracos que aquela pessoa caiu. Isto que nós precisamos de sofrer para aprender é ignorância. Isto é falta de conhecimento. Basta ter a humildade para perguntar do outro como foi a sua experiência. Veja quantos brasileiros aqui chegam. Eu sei fazer tudo. E comete os mesmos erros básicos de alguém que chegou no local pela primeira vez. Bastava a humildade. O que eu faço com esse dinheiro? Porque eu estou com vontade de comprar aquela tela 90 que eu nunca tive. Ou o celular mais rápido. O Apple 19, 25, 30. E o pouco que tem, para às vezes comprar um documento, porque é a situação que se vive, né? Torra tudo. Ah, foi que Deus quis. Não, Deus não quis. Foi a sua ignorância. Isto é, falta de conhecimento. As dificuldades da vida. Não, as dificuldades que você criou. E o MC Hammer, por ser inexperiente, torrou todo o dinheiro. E foi interessante a entrevista no MTV, quando o repórter perguntou, foi difícil você perder todo o dinheiro? Ele disse, não. Eu era pobre antes de ser rico. Então, eu já conhecia a pobreza. O difícil foi, depois que foi o dinheiro, também foi os meus amigos. E esse rapaz que eu estava cuidando, 53 anos de idade, né, os amigos se foram. Só que o hospital não pode manter alguém morrendo dentro do hospital. Existe dentro do hospital a ala de pacientes terminais, que já não é mais o hospital. Aquela ala é de uma outra empresa. A pessoa está fisicamente dentro do hospital, mas não está sob as custódias do hospital. Sabe por quê? Para que o hospital tenha uma pontuação alta. Aqui ninguém morre. Hospital que ninguém morre. Mas a maioria das pessoas querem morrer em casa. E era esse o trabalho que fazíamos. O indivíduo quer morrer do lado do gato, do cachorro, não quer morrer no hospital. E o hospital teve que dispensar. Telefonou para todo mundo que conhecia. Alguém quis recebê-lo? Quem é que o recebeu? Aquele anjo. Uma esposa receber um cidadão desse é um anjo. Concordam? Um anjo. Porque o indivíduo chega a tal prostração física que alguém tem que limpar suas necessidades fisiológicas, como se fosse um bebê. Só que o bebê é facinho, porque as pernas é leve. Imagina um adulto. Sério. Fechamos muitos olhos das pessoas ao desencarnar, cuja esposa ou esposo foi fiel até o último segundo. Toda a vaidade é cortado pela raiz. Ali se vê de fato, né, a nata do que sobra do amor entre dois indivíduos. E muitas pessoas afirmam, quando eu chegar ao ponto que alguém tem que me limpar, é o ponto que eu quero morrer. E de fato, quando o indivíduo fica muito tempo prolongando a morte, 2, 3 anos numa cama prostrado, isto já é expiação. Expiação. Porque quem é independente, gosta de trabalhar, não quer dar trabalho para ninguém. O inferno para a pessoa é ficar dando trabalho para os outros. O indivíduo que, essas histórias lindas, a minha bisavó estava plantando tomate e caiu no outro dia. Merecimento dessa mulher. Trabalhou até o último segundo, estava varrendo o quintal. Coração parou, caiu. Merecimento deste indivíduo. Ficou na cama 2, 3 dias. Merecimento. A gente dava assistência a pessoas que estavam 15 anos na cama. Expiação. E esse cidadão, aos cuidados da ex-mulher, que ele abandonou junto com os filhos, afirmou, você faz ideia deste câncer? Não, não faço nenhuma ideia. Jamais, seja quem estiver sofrendo perto de você, pouco ou muito, não fala assim, eu sei o que você está sentindo. Você não sabe.
E por quê? Porque a dor ela é muito individual, particular, porque depende da resistência, da força ou da falta dela de cada indivíduo. Então nós não sabemos. Se quiser apresentar um pouco de empatia, fala, eu faço uma ideia muito longe, mas é difícil saber o que você está passando. A pessoa se sente entendida, se sente compreendida. E isto alivia. Não tira a dor, alivia. Então eu não tenho a mínima ideia do que você está passando. Ele disse, pois bem, estou aqui tomando fentanyl, que é um patch, Percocet, que é o comprimido, e mais a morfina. E quem toma remédio para a dor sofre muito de constipação. O que é constipação? Os dejetos humanos não saem do cólon. A pessoa fica com vontade de defecar e não consegue. E por quê? Porque todo o nosso sistema digestivo é uma musculatura. E remédio para dor relaxa os músculos. Então o estômago deixa de fazer os seus movimentos peristálticos, que é empurrar o bolo alimentar pelo intestino delgado, intestino grosso e depois o cólon. Esses movimentos são tão fortes que se você tomar café da manhã e alguém lhe virar de ponta para baixo, o bolo alimentar ainda continua em direção ao ânus, contra a gravidade. Mas o indivíduo toma o remédio, sofre demais de dor da constipação. E quando está morrendo, chega um momento que não tem mais fome. Por que nós sentimos fome? Porque as células precisam de se alimentar. Mas se as células estão morrendo, desaparece o instinto da fome. E ele se encontrava nesse estado. E me afirmou, a dor que eu sinto nesta situação, deste câncer, não chega perto da vergonha que eu tenho do que eu fiz com ela. Este estava aprendendo pelo caminho da dor. É necessário isto? É óbvio que não. Isto foi uma escolha que ele fez. Porque Deus, que nós espíritas não temos a mínima ideia do que é, mas sabemos que é a suprema inteligência do universo, nos ama e criou-nos para a perfeição. E tem 1000 modos de nos direcionar, de nos impulsionar, de nos nortear para o nosso objetivo. E assim envia mensageiros para que nos fale aquilo que precisamos de escutar. Assistimos um filme e o filme traz uma informação. Não fume. E o indivíduo continua a fumar. A namorada, por favor, para com isso, eu vou te beijar, que hálito horrível. É Deus utilizando a namorada. Se tem a mãe, um pai, aqueles comerciais mais gráficos que mostram o homem que perde a potência no músculo. É uma mensagem que não dói ao ver. É uma mensagem de amor, dizendo àquele indivíduo, deixa de fumar. Mas a teimosia persiste. Além do problema pulmonar, vai entupindo os vasos sanguíneos em direção ao cérebro. E pessoas que fumam sofrem também do AVC isquêmico, quando a nicotina vai pregando na parede dos vasos sanguíneos e o sangue deixa de irrigar o cérebro. A criatura, então, morre ou fica com todo o lado oposto do corpo em referência ao cérebro, claudicando. Nossa, como isto pode acontecer? Aonde é que está a surpresa? Por que você está surpreso que isto aconteceu? Foi de repente. Não, não foi de repente. Foi 35 anos. E veja como é caro. Porque antigamente era um vício barato. $10. Um maço por dia, $10, para facilitar o cálculo. Por semana, 70. Por mês, 280. E ao ano, fica mais de 3.000. Vacation para Cancún, com 2 pessoas incluídas.
2.500. O indivíduo torra a saúde quando poderia estar descansando. Isto quando não vai no Cancún e observamos, não é uma crítica, é uma análise. E a pessoa fala, agora que eu estou de férias, eu vou me arrebentar. O corpo precisando de descanso. Volta de tal forma que precisa de um descanso das férias. Tem um problema de saúde, Deus assim quis. Não foi Deus, não envolve Deus nisso. São as nossas próprias escolhas, é o indivíduo. E aí chega no Peace Knowledge. Com o coração arrebentado, com o rim arrebentado, o pulmão. Preciso de tomar um passe. Né? E um couro também, além do passe. Né? Meus amigos, não falamos isto em tom de crítica. Imagina se eu estivesse criticando. É porque quando pegamos esses livros para ler, essas entidades iluminadas não passam a mão em nossa cabeça. É sempre uma paulada. Vou narrar aqui um episódio rápido, pessoal. Quando eu me iniciei no Espiritismo, eu li, né? Fora da caridade não há salvação. Não é necessário crer em Deus, nos Espíritos, Jesus Cristo, nada. Se você faz o bem, é isto que garante a sua paz. Toda a informação que está escrita nos ajuda a superar várias coisas. Mas se você fazer o bem, o que te garante a sua paz é o bem que você faz. Pronto. Saí ajudando até pessoas que não queriam ser ajudadas. Tem uma história de... a mãe disse para o menino, quero que vocês três saiam e façam uma caridade. Passado 3 horas, vieram os meninos. Mãe, eu fiz a caridade. O que você fez, menino? Mãe, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Ai, que lindo, estou muito orgulhosa de você. O segundo menino, o que você fez? Eu também ajudei uma avó velhinha a atravessar a rua. É bom. E você, o terceiro? Eu também ajudei uma avó velhinha a atravessar a rua. Mas os 3 para atravessar uma velha? Foi porque ela não queria atravessar. Então eu saía buscando gente para fazer caridade. E eu na época que eu estava estudando, eu trabalhava num restaurante de final de semana, sábado e domingo, só festa de casamento. O local mais caro dos 3 estados. $80 mil por 6 horas de festa. Eu era o mordomo. Eu tinha a honra de cuidar da noiva. Por muito tempo, eu recebi a ordem. Cuida da noiva, o pai da noiva, o pai do noivo. Teve um dia que eu não aguentei. Né? Olha, vocês sempre referem ao pai da noiva, a mãe da noiva, a noiva. Vocês nunca falam sobre a noiva, porque eles não pagaram a festa. E no final de noite, o pessoal querendo fazer caridade, né? E quando está numa roda, o nosso ego é bastante massageado, e uma pessoa disse, eu tenho um sofá para dar. E a outra disse, eu preciso de um sofá. E o pessoal, ok, eu ajudo. Então eu levantei na hora minha mão, eu ajudo. Passado aquele clima de entusiasmo, no outro dia o pessoal desapareceu. Só sobrou eu e a van. Eu fui entusiasmado buscar o tal do sofá. Chegando lá, a cidadã tinha aquele sofá de 3 poltronas de couro e o outro de 2 posições. Botei o sofá como tartaruga ninja e fui descendo pelo primeiro andar, numa boa. O terceiro já fui sentindo as costas saindo do lugar. Fui todo feliz para a outra casa. Quando eu chego, ela morava no 4º andar. Essa cidadã não tem um namorado, marido, amante, não tem nada. Um ficante. É só eu lá. Botei o de 2 posições, fui subindo e fui sentindo a hérnia saindo para fora. Hérnia, não outra palavra com H também, viu? O de 3 posições, né? Esse então, nossa, eu vi estrelas. Aí eu parava no andar, subia, parava. Fiquei todo torto, morto lá em cima. Quando eu coloquei o sofá no chão, a porta bate, era o ficante. Nossa Senhora.
Dei aquele tchau amarelado, não é possível, né? Nem uma luz vermelha para me parar no caminho, atrasar. E desci. E sempre temos o hábito de deixar um desses livros no carro. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva. Não custa nada. Antes de trabalhar de manhã, leia. Se ler soletrando, demora 1 minuto. Você está se preparando para entrar no ambiente de trabalho, né? Termina o dia, leia. Né? É o doutor que estamos consultando. É a terapia que estamos recebendo. Gente, nós trabalhamos no ramo profissional. A informação terráquea sobre o assunto está muito aquém do que o Espiritismo pode oferecer. Sem querer fazer aqui uma autobiografia, que não se trata disso, esse conhecimento espírita me deu o conhecimento de eu ser o número 1 no programa de social worker da escola, que foi nomeado pela primeira vez para fazer o discurso da diplomação. Nunca na história da escola, que tem mais de 120 anos, alguém daquela área fez o discurso por causa das notas perfeitas. Não era o conhecimento técnico, era o espiritismo, que faz com que o conhecimento do planeta Terra é um beabá. Então, eu desci com esse entusiasmo. Ai, fiz a minha caridade do mês todo. Oh, que alegria! E lá vem a paulada de Emmanuel. Quando eu abro o livro, não se entusiasma pelos deveres pequenos. Porque jamais você vai estar preparado para os grandes, né? Logo, quando aprendemos pelo caminho do amor, nós vamos selecionar por sabedoria aquilo que é melhor para nós. É completamente desnecessário aprendermos pelo caminho da dor. É uma opção que se faz. Não é necessário sofrer para crescer, é necessário amar. O que amar não é um sentimento, é uma ação. Comigo mesmo. Adoro ingerir isto, mas não quero. Ou melhor, não posso. Por inteligência, por sabedoria. Esse fulano esqueceu esse dinheiro aqui. Tô doido para pegar. Passar a perna, ultrapassar. Mas não vou fazer, porque já sei o correto. Vamos evitando a dor. E nisto, por sabedoria, escolhendo o amor. Ao chegarmos aqui na próxima segunda-feira, estamos com a mente clara, a consciência tranquila, para absorvermos mais uma lição. O passe vai ser um complemento, porque a consciência tranquila do dever retamente cumprido faz com que a gente já está em bem-estar. Tomemos a água fluidificada, que é a substância molecular mais moldável que os espíritos ali colocam as substâncias que precisamos para obter saúde física e espiritual. É um complemento. Mas a semana, ela foi construída de uma forma muito saudável para nós. Com esta visão em mente, tudo facilita em nossas vidas. Qualquer autor que lermos sobre como melhorar a nossa vida de forma material, física, social, familiar, profissional, vão afirmar que atitude define a nossa altitude. Atitude equivocada não sai ali da horizontal. Pessoa de atitude elevada alcança altitude elevada. Quem é que pode fazer isso por nós? Deus não pode. Jesus Cristo tampouco. Nosso anjo guardião, os nossos vizinhos, o passista, não. Só nós. Agora, isto exige esforço. Como o tempo é muito exíguo, terminaremos com uma história que aconteceu com a médium Amália Domingo Soler. Era uma pessoa espanhola, muito respeitada no século passado, no movimento espírita. E esta história é para salientar o fato que nós somos os arquitetos da nossa própria vida. Os desafios aí estão com um objetivo:
Quantas pessoas afirmam, eu não sei qual é a minha missão. A nossa missão é o desenvolvimento intelectual e moral. Sermos pessoas inteligentes, pessoas boas. Ninguém tem como fazer isto por nós. Ela afirma a história que impactou a sociedade da Itália naquela época. Um jovem fez um sacrifício tremendo em função de uma jovem. Ele ficou cego por ela. Todo dia ele fazia proposta de casamento e ela afirmava, não quero, não quero, não quero. Passadas semanas, sempre recusando, chega um momento ele disse, eu vou lhe deixar livre, mas você tem que me afirmar por que você não quer casar comigo. E ela disse, porque eu sou cega, você vai me abandonar. Ah, isso? É. Então, no outro dia, ele levantou às 5h30 da manhã e ficou de olhos abertos contemplando o sol, até o meio-dia, e veio com as vistas todas embaçadas. No próximo dia, a mesma coisa, às 5h30 abriu, esperou o sol chegar até o meio-dia, mais escuro. No terceiro dia, ficou cego. Foi tateando, levado por mãos amigas até a casa da sua noiva e disse, agora você pode casar comigo, porque eu também sou cega. Isso impactou a cidade da Itália. Receberam muito presentes, porque como ele teve a elevação de fazer um sacrifício tão diferente. Porque a história de amor mais conhecida, de pessoas se matarem em função disto, Romeu e Julieta, foi um ato intempestivo no momento. O dele foi calculado, um sacrifício paulatino. Então, a Amália Domingo Soler recorre ao seu anjo guardião para poder saber nos registros acásicos o que ia acontecer ali. Então ele recua numa reencarnação passada, na qual esta mesma jovem e este mesmo rapaz, os dois viam. E ela estava se preparando para o casamento, no casarão, com a sua mãe, com as suas irmãs, e ele saiu para uma viagem em negócio. Começou a chover e um raio entrou por dentro da casa e a deixou cega. Quando ele voltou 3 dias do negócio e viu a cara antonha, os olhos cegos, ele receou casar com ela. E depois enviou uma carta para o pai, dizendo que ele não podia casar com a mulher cega. Ela entrou em depressão e morreu. Ele, sabendo que ela entrou em depressão porque ele a abandonou, fez uma consciência de culpa e também morreu. Chegando no plano espiritual, a consciência de culpa pode se enganar qualquer indivíduo, mas não engana a própria consciência. É o Deus que está em nós. O indivíduo sabe quando faz errado. Ele, então, com esta intensidade de culpa, prometeu a ela, eu vou voltar e vou ficar com você. E farei o sacrifício de ficar cego por você. Mas a história vai ainda mais além. Essa mesma mulher, numa reencarnação ainda mais recuada, era dona de escravos. E ela era tão egoísta e cruel que quando os passarinhos fugiam, ela cegava os passarinhos e colocava dentro da gaiola de volta. Que fazia o mesmo com os escravos. Logo, ela reencarnaria com um problema visual por muitas vidas. Para poder o quê? Resgatar. Não era um castigo, não é uma punição, é o indivíduo que, chegando à conclusão no plano espiritual, por favor, eu quero sofrer aquilo que eu fiz a outrem sofrer, para me liberar desta sensação de culpa. Mas o Espiritismo nos ensina que nós não precisamos de sofrer para nos liberarmos da culpa. Precisamos ajudar. Por isso, fora da caridade não há salvação. Porque quando eu faço um ato positivo, eu anulo um ato negativo. Claro que tem que ser na mesma proporção. Se eu roubo $100 e dou $10 para alguém, não está na mesma proporção. Logo, nós somos os solucionadores dos nossos desafios. Deus não está contra nós, a vida não está contra nós. Estamos ingresso em uma escola chamada Planeta Terra. E o que fizermos dessas lições definirá a nossa altitude espiritual.
É por isso que os Espíritos afirmam que há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos em a humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meios mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que, eterna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates, é a cicuta. É César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terás aventuras canseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. A nossa querida Lívia, por nos convidar. E a todos, muito obrigado pela paciência de nos escutar.